Saudações, aventureiros, ou melhor dizendo, saudações, ceifadores, assassinos, porque é sobre isso que é este RPG do nosso querido Jorge Valpassos. Antes de falar de forma geral sobre ele, deixa eu destacar alguns elementos exclusivos dele. É uma pequena obra-prima do Jorge Valpassos, esse RPG. Ele usa o sistema L'Aventure, como os outros RPGs da Lampião e do Jorge Valpassos. Esse aqui lançado pela AVEC. A Lampião é só um estúdio, não é uma editora. E coisas muito legais que esse RPG tem. Primeiro é o seguinte, ele usa uma versão mais simples do sistema L'Aventure, que eu gostei muito de como foi adaptado aqui, que usa 2 dados de 6 faces. O dado preto, o dado da morte dos jogadores, dos ceifadores, né? E o dado da vida, o dado branco, que é do mestre do jogo, que aqui é chamado Mestre da Vida. O objetivo dele é impedir que os ceifadores cumpram as suas missões de matar alguém. E esse não é um jogo de ação, necessariamente, embora tenha ação. Ele é um jogo sobre vida e morte. E sobre como, ao fazer o ofício de assassino, você vai perdendo a sua humanidade. Você vai ficando ruim. Então, embora muita gente possa achar que a principal inspiração dele seja o John Wick, ele tem muitos elementos do universo John Wick, mas a principal inspiração dele é um anime chamado Noir, que eu assisti, que eu gostava muito, que é sobre 2 assassinas que combatem uma organização conspiradora. E bom, vamos falar aqui das coisas que só esse RPG tem, né? Ele usa 2 dados de 6 faces, mas você pode jogar ele sem usar os dados. Como? Na beiradinha aqui, no canto das páginas, tem essas marcações, como se fosse aquela marcação que o cara preso faz na parede da cadeia, nos dias que está preso, né? Isso aqui é o resultado do dado. Então aqui, 5, 3, 1, 2, e por aí vai. Então é só você ir parar, 6, né? Então é só você fazer isso que você tem um dado aqui. Além disso, aqui na beiradinha, no lado esquerdo, tem sempre uma frase, né, no contexto. Sempre tem um conto de abertura de capítulo com ilustração. E outra coisa muito legal, isso aqui é uma tabela. Não parece uma tabela, mas é uma tabela. E além de tabelas, o livro é cheio de poemas. Poemas sobre vida, poemas sobre morte, poemas no estilo concreto, neoconcreto, praxis. Muito bacana, muito bacana, muito bacana. Quem gosta de literatura vai amar. E aqui vou mostrar outras tabelas desse livro, que não tem cara de tabela. Aqui na página 100 tem uma. Ó, isso aqui é uma tabela. Parece um poema, né? Uma poesia concreta, mas é uma tabela. E pode ser encarado como uma poesia. Tal a genialidade com que o Jorge Valpassos trabalhou esse livro. Isso aqui também é outra tabela e por assim vai. O livro, embora o default dele seja o mundo moderno, ele pode ser ambientado em qualquer cenário. Por exemplo, aqui num cenário tribal, num cenário de fantasia, num cenário futurista. O livro tem, aqui ó, outro poema, o livro tem guidelines para você montar o cenário junto com o mestre do jogo, né, o mestre da vida. Outra coisa muito bacana, o mestre não diz que vai ter uma disputa. Quando tem uma disputa, o mestre pega o dado branco. Se o jogador não pegar logo o dado dele, ele perdeu. Então isso cria o clima de tensão que esse jogo precisa. Um clima de tensão que você está indo matar uma pessoa, você é um assassino. Então é um jogo tenso o tempo todo. E essa tensão também se traduz nessa pequena mecânica, sutil, mas fantástica. O mestre nunca diz se vai ter uma disputa de perícia, de que seja. Ele simplesmente pega o dado. Se o jogador não pegou o dado dele imediatamente, ele perdeu. Então você tem que ficar ligado o tempo todo. Você não pode se distrair olhando seu celular, você não pode se distrair ficando de papo, senão você perde. E normalmente perder significa morrer ou coisa pior.
A única coisa que eu não gosto muito do livro é que ele tem um projeto gráfico simples e ele merecia uma caprichada. Quem sabe sai uma segunda edição, vocês vendo essa resenha, vídeo resenha, vão comprar mais esse livro. E aí ele tem uma segunda edição mais caprichada, por exemplo, uma página em branco, porque página preta, letra branca cansa um pouquinho a vista para a leitura. E em vez desse branco aqui tem um vermelho, por exemplo. Mas, embora seja um projeto gráfico simples, é um projeto muito bem feito, com todos esses detalhes geniais que o Jorge Valpasso trouxe. Aqui é outro texto, né, em forma de pergaminho. Então, embora ele pareça inspirado em John Wick, ele não se limita ao John Wick. Na verdade, a inspiração dele é o anime Noir, que por um acaso eu assisti e gostava muito. Então, recomendadíssimo. Ceifadores de Jorge Valpasso. Um detalhe muito importante, por ser um tema pesado, né, aqui está os 18 anos, muitas pessoas podem ter medo do gatilho. O Jorge Valpasso é um cara muito cuidadoso com isso. Ele é uma das principais pessoas preocupadas com essa questão entre os designers brasileiros. E o livro a todo momento tem esse cuidado, tem paradas para você pensar e como lidar e como evitar acionar gatilhos entre as pessoas. Olha, maravilhoso. Comprem e vocês vão curtir muito. Um grande abraço a todos e até a próxima videoresenha.